Se você tem mais de 55 anos, talvez o seu cérebro já esteja sofrendo por falta de uma vitamina que quase ninguém toma mais. Essa falta é silenciosa, começa roubando o foco, depois a memória. E muitos acham que é só idade, mas não é. Hoje eu vou te mostrar qual é essa vitamina esquecida e o que acontece no seu cérebro quando você começa a repor. Fica comigo, porque o erro mais comum está justamente na forma como a maioria toma os suplementos. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Sabe aquele momento em que você vai falar alguma coisa e a palavra some da sua cabeça? Ou quando você entra num cômodo e esquece o que foi buscar? A maioria das pessoas acha que isso é normal depois dos 50, e em parte é, mas existe uma linha fina entre o envelhecimento natural e uma deficiência que pode ser corrigida. O problema é que essa vitamina vai sumindo do corpo devagar, tão devagar que você nem percebe. Ela age no fundo, nos bastidores do cérebro, protegendo os fios que ligam um pensamento ao outro. Quando ela falta, esses fios começam a falhar. Você sente o cansaço mental que não passa mesmo depois de dormir bem. Sente as pernas pesadas, às vezes um formigamento que aparece do nada. E o pior é que muita gente vai ao médico, faz exame de coração, de tireoide, e nada aparece porque ninguém está olhando para o lugar certo. Eu atendo pessoas todos os dias que chegam no consultório achando que estão perdendo a cabeça. E quando a gente investiga, descobre que o corpo está pedindo socorro de um jeito que pouca gente entende. Se você está me assistindo agora e reconhece algum desses sinais, deixa nos comentários de qual estado você está me ouvindo. Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada, de cuidar do cérebro com inteligência e carinho. Há mais de 20 anos acompanho como pequenas faltas de nutrientes aceleram o envelhecimento do cérebro. E o que vou te mostrar hoje não é propaganda, não é modinha de internet, é o que vemos em exames e estudos com pacientes reais, pessoas como você, que chegam cansadas de ouvir que não tem nada. Sabe por que eu decidi falar sobre isso? Porque no consultório eu vejo o mesmo padrão se repetindo. Pessoas inteligentes, ativas, que cuidaram da vida toda de todo mundo, chegam se sentindo fracas, esquecidas e achando que é o fim. E não é. Muitas vezes é algo que pode ser resolvido com informação boa e atitude certa. Eu não estou aqui para vender nada. Estou aqui porque cansei de ver gente sofrendo à toa. Quando você passa dos 55, o corpo muda por dentro de um jeito que ninguém explica direito. Os médicos falam de envelhecimento como se fosse uma sentença, mas eu aprendi que envelhecer bem depende de entender o que está acontecendo e agir a tempo. Não é sobre voltar aos 20 anos, é sobre ter clareza mental, disposição e memória funcionando até o último dia. Eu trabalho com isso todos os dias. Vejo exames, converso com famílias, acompanho histórias de gente que recuperou a vida depois de descobrir o que estava faltando. E a vitamina que vamos falar hoje é uma das mais esquecidas, mas também uma das mais poderosas quando o assunto é proteger o cérebro. Então relaxa, respira fundo e vem comigo nessa conversa. Vou te explicar tudo do jeito mais simples possível, como se você estivesse sentado na minha frente. Você vai entender três coisas muito importantes agora. Primeira coisa, qual é essa vitamina esquecida que o cérebro precisa depois dos 55? Segunda coisa, como ela age lá dentro, protegendo a memória e o raciocínio. E terceira coisa, o que fazer para repor do jeito certo e seguro, porque repor errado pode ser até pior do que não repor. Eu quero que você saia daqui sabendo exatamente o que pedir para o seu médico, o que observar no seu corpo e como agir sem desespero. Não é sobre tomar um monte de remédio, é sobre entender o que está acontecendo e fazer as escolhas certas. Porque quando você entende, você deixa de ser refém do medo e passa a ser protagonista da sua própria saúde. Muita gente me pergunta por que os médicos não falam disso logo de cara. A verdade é que a medicina ainda está muito focada em tratar doença e pouco focada em prevenir o que pode ser evitado. Então, quando você chega no consultório reclamando de esquecimento, muitas vezes o profissional já parte direto para remédio de memória, ansiolítico, ou simplesmente diz que é normal da idade.
Mas será que é mesmo? O que vou te mostrar aqui é baseado em décadas de observação clínica, em estudos científicos reconhecidos internacionalmente e em pesquisas feitas com milhares de pessoas acima de 50 anos. Não é achismo, não é experiência isolada, é ciência aplicada na vida real, no consultório, em gente como eu e você. Então, se você está curioso para saber qual é essa vitamina e como ela pode mudar a forma como o seu cérebro funciona, fica até o final, porque o que vem agora pode ser a virada de chave que você estava esperando. Vamos começar com o que quase ninguém te conta. Depois dos 55 anos, o intestino começa a absorver pior certas vitaminas do grupo B, principalmente a B12. Isso acontece porque o estômago produz menos ácido, e sem esse ácido, a vitamina não consegue se soltar dos alimentos e entrar no sangue. É como se a porta de entrada estivesse meio travada e a vitamina ficasse do lado de fora batendo, mas não conseguisse entrar. Essa falta de B12 afeta diretamente os neurônios e a produção de uma substância chamada mielina. Pensa na mielina como se fosse a capa dos fios elétricos da sua casa. Quando a capa está boa, a energia passa rápido e sem falha. Quando a capa está gasta, a energia vaza, o fio esquenta e tudo funciona devagar. No cérebro é a mesma coisa. Sem mielina suficiente, os sinais entre um neurônio e outro começam a falhar. E sabe o que o corpo faz quando percebe essa falta? Ele tenta compensar. Você começa a sentir mais cansaço mental, aquele tipo de cansaço que dormir não resolve. Vêm os lapsos de memória. Você esquece nomes de pessoas que conhece há anos, perde o fio da conversa no meio de uma frase. E tem mais. Às vezes, aparece uma dormência nos pés, nas mãos, uma sensação estranha de formigamento que você não sabe de onde vem. O grande problema é que esses sinais são tão comuns que todo mundo acha que é coisa da idade. E aí a pessoa vai levando, vai se acostumando com o esquecimento, com o cansaço, com a sensação de que o cérebro está mais lento. Mas a verdade é que muitas vezes não é a idade, é falta de B12. E isso tem solução. Inclusive, se você já sentiu algum desses sintomas, deixa seu nome aqui nos comentários. Quero saber quem está se identificando com essa história. Tem outro detalhe importante que pouca gente sabe. Quem toma remédio para azia, aqueles famosos de farmácia para refluxo, está bloqueando ainda mais a absorção dessa vitamina. E quem tem diabetes e usa metformina também. São milhões de pessoas usando esses remédios todos os dias, sem saber que estão criando uma deficiência silenciosa no cérebro. Não estou dizendo para parar de tomar de jeito nenhum. Estou dizendo para você ficar atento e conversar com seu médico sobre isso. A boa notícia é que essa deficiência é reversível. A vitamina esquecida é a B12 e ela participa da formação de substâncias no cérebro, como serotonina e dopamina, que regulam o humor e o foco. Quando a B12 está em falta, você não sente só o esquecimento, você sente a tristeza bater sem motivo, a vontade de fazer as coisas diminuir, aquela sensação de que tudo ficou mais pesado. Mas tem um detalhe muito importante que você precisa saber. Não adianta só sair comprando comprimido de B12 na farmácia e tomar por conta própria. Em muitos casos, principalmente depois dos 60 anos, a absorção pela boca é muito baixa. O comprimido passa pelo estômago, pelo intestino e quase nada é aproveitado. É como jogar semente em terra seca, não adianta. Por isso, o médico pode indicar formas diferentes de repor. Tem a versão sublingual, aquela que dissolve embaixo da língua e cai direto na corrente sanguínea. Tem também a injetável, que em casos mais graves é a mais eficaz. Mas isso tudo precisa ser decidido com base em exame de sangue. Não é achismo, é medida certa para resultado certo. Agora, a reposição de B12 não trabalha sozinha. O cérebro precisa de um conjunto de cuidados, e isso inclui sono de qualidade, hidratação e até algumas plantas que a ciência já comprovou que ajudam. Pensando nisso, eu juntei num só lugar as receitas de chás que a gente usa em casa do jeitinho da vovó para dormir melhor, acalmar, ter foco e disposição. É simples, seguro e com os cuidados explicadinhos. O link está logo aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É só procurar por chás da vovó 2.0. Voltando para a B12, em minha prática clínica,
Observo que pessoas acima de 50 anos com níveis baixos dessa vitamina têm risco maior de desenvolver problemas de memória e até demência. Mas quando a reposição é feita do jeito certo, os resultados aparecem. A pessoa volta a sentir energia mental, a memória melhora, o humor estabiliza. Não é milagre, é o corpo funcionando como deveria. Eu já vi pacientes que chegaram no consultório arrastados, sem vontade de viver, achando que era depressão. Fizemos o exame. Estava lá, B12 lá embaixo. Começamos a repor e em algumas semanas a pessoa voltou a sorrir, a ter vontade de sair, de conversar. Parece mágica, mas é só o cérebro recebendo o que precisava. Agora vou te dar o passo a passo que eu recomendo na prática, do jeito que eu oriento meus pacientes no consultório. Não é complicado, mas precisa ser feito com atenção e sem pressa. Primeiro passo: peça ao seu médico o exame de B12 e também de ácido fólico. Esses dois trabalham juntos no cérebro e um sem o outro não funciona direito. O exame é simples, é só sangue e qualquer laboratório faz. Quando o resultado sair, não vá só pelo valor de referência do laboratório. Muitas vezes o exame diz que está normal, mas na prática clínica a gente sabe que aquele valor está no limite. Conversa com o médico sobre isso. Mostra os sintomas que você está sentindo. A medicina não é só número, é o número junto com a história da pessoa. Segundo passo: ajusta a alimentação. Inclui ovos no café da manhã, de preferência a gema bem cozida. Come fígado pelo menos uma vez por semana se você gosta. Se não gosta, tenta peixe gordo como sardinha, salmão, atum. Esses peixes são ricos em B12 e em ômega 3, que também protege o cérebro. E não esquece dos vegetais verdes escuros, como couve, espinafre, brócolis. Eles têm ácido fólico que, como eu disse, trabalha junto com a B12. Terceiro passo, e esse é muito importante: se você usa omeprazol, pantoprazol ou qualquer remédio para azia há mais de 3 meses seguidos, conversa com o seu médico sobre isso. Esses remédios bloqueiam o ácido do estômago e, sem ácido, a B12 não consegue ser absorvida. Às vezes, dá para trocar por outra medicação ou usar só quando realmente precisa, não todo dia por hábito. Esses 3 passos mudam completamente a energia mental de quem tem mais de 55. Não é da noite para o dia, mas em algumas semanas você já começa a sentir diferença. A cabeça fica mais leve, as ideias fluem melhor, a memória responde mais rápido. E o melhor de tudo é que você está cuidando do cérebro de forma natural, respeitando o corpo, sem forçar nada. Eu sei que parece simples demais para ser verdade, mas a medicina mais poderosa muitas vezes é a mais simples. É voltar ao básico, é dar para o corpo o que ele precisa. É parar de achar que tudo se resolve com remédio caro e complicado. A B12 está aí disponível, acessível e pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Se esse conteúdo te ajudou, se você está saindo daqui com mais clareza sobre o que fazer para cuidar do seu cérebro, eu fico muito feliz, porque esse é o meu propósito: trazer informação de qualidade baseada em ciência, mas explicada de um jeito que qualquer pessoa consiga entender e aplicar na vida. Você não precisa ser médico para cuidar bem de você mesmo. Você só precisa de informação boa. No próximo vídeo, eu vou te mostrar as 3 combinações de nutrientes que potencializam a memória e o foco depois dos 60. São combinações que a ciência já comprovou que funcionam juntas, uma ajudando a outra a trabalhar melhor. E vou te ensinar também os horários certos de tomar cada uma, porque isso faz toda a diferença no resultado. Então, clica aqui no vídeo que vai aparecer na tela ou se inscreve no canal para não perder. Eu não quero que você dependa de sorte para ter saúde. Quero que você dependa de conhecimento, de ciência aplicada com cuidado e respeito. Envelhecer bem não é privilégio de quem tem dinheiro, é direito de quem tem informação. E aqui você vai encontrar isso. Conteúdo sério, sem enrolação, sem promessa mágica, só o que realmente funciona. Antes de eu me despedir, quero deixar uma frase que eu levo comigo todos os dias no consultório. A juventude do cérebro não se mede em anos, mas em nutrientes. E nunca é tarde para nutrir a mente. Pode ter 60, 70, 80 anos. O cérebro continua capaz de se renovar, de criar novas conexões, de aprender e de viver com clareza.
Basta você dar a ele o que precisa. Então, cuida de você com carinho, com paciência e com inteligência. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, compartilha com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo vídeo e até lá, fica bem, fica forte e fica consciente do poder que você tem de cuidar da sua própria saúde. Um abraço de Dr. Karen Hiller.